Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Vamos retomar a votação interrompida, o julgamento interrompido do processo 177. O relator já proferiu o seu voto em rejeitando a preliminar da prescrição do pedido de restituição e negou o provimento ao recurso. O conselheiro Elcio, novamente, pode proferir o seu voto? Eu só queria tirar uma dúvida aqui. Eu não sei se é isso mesmo, Márcio, mas quando você enfrentou o mérito lá, você falou que a matéria de fundo aqui era a inconstitucionalidade dos decretos-leis, daqueles 23, 45 ou 49? Não, semestralidade. Posso confirmar aqui. Eu acho que é. Porque a inexistência de fato gerador que ele alega. Com a inconstitucionalidade da MP, ele alega que não teria lei que incidia naquele período. Você está lendo mas de fato incide a lei complementar 770. Isso. Mas ele está pedindo a restituição de tudo. Isso aí você está lendo o voto dele? Você está lendo aí o voto dele? Não, eu vi o recurso que ele apresentou ali, o que ele está pedindo, né? Pois é, porque não foi, aqui no caso, não é inconstitucionalidade dos decretos, é inconstitucionalidade da MP 18, da 9.712. Da 9.715. Aí teria que ver essa questão aí. A matéria se resolve da mesma forma. Não, mas só que parece que você citou que era o decreto-lei. Não. Não? Não, é MP 1212. MP 1212. É MP. Então é só para tirar essa dúvida. É porque eu não fiz nem resumo para esse voto, você me desculpa, eu tive que... Porque eu falei, cara, para fazer um resumo dessas datas todas, dessas MP, aí vai para o STF, mas eu preferi ler o voto todo e o relatório também. Porque então, eu tive até dificuldade. Eu mantenho o meu voto da forma como eu já havia proferido. Foi gravado, né? Foi certo. Foi. Então, presidente, continuando o debate aqui, eu só queria mencionar foi gravado também esse voto da Câmara Superior, tratando aí da eficácia da MP 1212 de 95, né, e tratando a respeito da anterioridade nonagesimal. Perfeito. Você acha que cabe mencionar, Pedro? Com certeza. Tá bom, não. Já anotei aqui, vou... Você já facilitou até a minha vida mandando aqui para mim. Perfeito. Vou incluir. Tá certo. Leonardo Andrade. Então, presidente, como eu havia anteriormente mencionado, o voto do conselheiro Márcio está em sintonia com a jurisprudência dominante aqui da casa. Então, eu acompanho na íntegra. Perfeito. Conselheiro Macedo. Acompanho, presidente. Pedro. Acompanho integralmente o relator. Marcos. Então, pelo que eu entendi ali, ele está alegando que com a inconstitucionalidade da MP 1212, né, não haveria lei que pudesse exigir o piscofins no período, né, nesse tempo de fase gerador, né, mas, na verdade, pela inconstitucionalidade aplica-se a lei complementar, né, e realmente, se ele pedisse, aplicando-se a lei complementar, ele tivesse algum direito creditório resultante, né, seria o caso de devolver, como o Elcio falou, né, mas no caso ele não está pleiteando isso, tá? Acompanha o relator. Okay. Laércio. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar da prescrição do pedido de restituição e, no mérito, negou-se provimento ao recurso voluntário. Processo item 178 foi retirado de pauta. Próximo, então, 179, 180, 181, Leonardo Andrade. Estão na pasta os votos. Só um momento que está abrindo o arquivo, presidente.
Sim. Já inicio o relatório. Ô, Márcio, só para ilustrar, naquele processo do IPMF lá, eu dei uma pesquisada. Nesse ano só tem 2 processos. Um da minha turma, né? E um da Câmara Superior. E é justamente aplicando, né? A súmula 91. Se quiser até colocar como precedente a Câmara Superior, dá uma pesquisada lá. Presidente, Sim. vou relatar o processo de número 179 da pauta, final 2009-13. O resultado se aplica também aos processos de número 180 e 181 da pauta, da mesma recorrente. Ok. Posso iniciar? Pode iniciar. Trata o presente processo de pedido de ressarcimento acumulado com declarações de compensação relacionadas abaixo, no qual o contribuinte solicita ressarcimento e posterior compensação de créditos de contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, apurados no regime não cumulativo vinculados à receita de exportação, com base no disposto no artigo 6º da Lei 10.833. Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal, em Porto Alegre, pelo não reconhecimento do direito creditório e não homologação das compensações pleiteadas, mediante despacho decisório, folha 94 e 25 de setembro de 2009, com base na informação fiscal de folhas 49 a 52, que esclarece que a contribuinte tributou indevidamente as receitas oferidas no regime de apuração não cumulativo. Inconformada com a não homologação das compensações declaradas, a contribuinte apresenta manifestação da inconformidade às folhas 107 a 111. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade e apresenta a seguinte emenda. Transcrevo. Recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que 1. O fato que deu origem ao processo foi a análise do regime da tributação adotada pela recorrente, à época o regime não cumulativo de PIS/COFINS. 2. Nos mesmos autos, foi constatada a inaplicabilidade de tal regime à recorrente, razão pela qual foram indeferidas as compensações de créditos oriundos da tomada de serviços. 3. O processo que reconheceu o equívoco e constituiu o endividamento tributário decorrente da não compensação de seus créditos de PIS/COFINS também reconheceu, por via transversa, que a recorrente deveria ter tributado pelo regime cumulativo em período pretérito. 4. A congruência entre a não homologação de créditos e o dever do físico de ressarcir a recorrente os valores que recolheu ao maior, em decorrência de ter tributado por regime equivocado. 5. O entendimento externado pela Receita Federal, no sentido de que a recorrente deveria estar tributando pelo regime cumulativo e não pelo regime não cumulativo, gera dupla consequência. 1. A recorrente não tem direito aos créditos de PIS/COFINS oriundos do serviço que tomou. 2. A recorrente deveria ter tributado mediante incidência de alíquota deveras inferior a que efetivamente lhe foi aplicado. 6. A decisão cuidou unicamente de constituir endividamento da recorrente ou negar-lhe compensação de créditos, mas deixou de reconhecer que o fisco é também devedor dos valores que durante 3 anos recebeu a maior. 7. A decisão recorrida apega-se a incabível formalismo para dizer que tal postulação deverá ser objeto de pedido apartado. 8. O princípio da autotutela impõe à administração pública o dever de rever a qualquer tempo seus atos eivados de vícios ou irregularidades. 9. Não há que se falar em inovação recursal. E 10. Ao caso deve ser aplicado o princípio do informalismo, formalismo moderado. É o relatório. Obrigado. Pode passar para o voto. Procede o pleito recursal. A decisão recorrida analisou a matéria de modo adequado e correto, razão pela qual a sua reprodução é medida que se impõe, sendo adotada como razões decisórias invernas. Neste contexto, transcreva a decisão recorrida. O presidente está presente? É que caiu a imagem. Sim. Neste contexto, importa aqui precisar quais são os limites do litígio posto a esta delegacia de julgamento. Explique-se. A questão sobre a qual tem legitimidade este juízo administrativo para se manifestar é tão somente aquela que se relaciona com a regularidade ou não dos pedidos de ressarcimento e das compensações declaradas pela contribuinte, nos termos em que elas foram estritamente formalizadas. Em sede de julgamento, importa o juízo administrativo aferir apenas a existência do direito creditório pleiteado. Em outras palavras, nos processos de repetição, a questão posta aos julgadores administrativos, e do mesmo modo às autoridades fiscais que analisam originariamente o direito creditório pleiteado,
é a referente à existência ou não do crédito contra a Fazenda Nacional alegada pelo sujeito passivo, tendo-se em conta de forma estrita a informação posta pelo mesmo sujeito passivo como identificador da origem do crédito pleiteado. Neste caso, se a contribuinte quiser solicitar restituição de recolhimentos efetuados a maior, em razão da apuração equivocada pelo regime não cumulativo do PIS e da COFINS, deve, após a correção da contabilidade e retificação dos demonstrativos e declarações, apresentar pedido de restituição específico. Disse isto em razão de que não se pode, em sede recursal, apreciar originariamente questão não submetida à apreciação, de que tem competência em instância inicial para deferir ou não crédito pretendido, e não há como sanear processualmente tal incidente, pois na medida em que o despacho decisório foi prolotado com estrita consonância com o conteúdo dos perdecontos apresentados, inovar nos limites do litígio em sede recursal seria indevido. No que se refere à alegação da contribuinte de que as receitas financeiras não estariam sujeitas à tributação do PIS e COFINS no regime cumulativo, esclarece-se que não há qualquer discordância. Isto porque, além do entendimento pacificado no âmbito do Poder Judiciário, foi ditada a Lei 11.941/2009, revogando expressamente o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718. No entanto, a verificação da existência ou não do direito creditório no regime cumulativo, em razão de tributação de receitas financeiras da contribuinte, não poderá ser aqui analisada pelos mesmos motivos expostos nos parágrafos anteriores. Como dito, tal questão pode ser submetida à apreciação, quando da análise do direito creditório pleiteado em decorrência de recolhimento a maior no regime cumulativo. Por tudo exposto, voto pelo indeferimento dos pedidos de ressarcimento e homologação das compensações. Digo eu, frisa-se que a recorrente, ainda em sede de manifestação de inconformidade, sequer tinha providenciado as retificações necessárias para demonstrar seu direito, conforme reconhecido pela própria. Tem-se a seguinte passagem, abre aspas. Importante informar que a impugnante está providenciando as retificações necessárias de DACOM, DCTFs, PERDECOMP e DPJ, a fim de que o fisco possa visualizar com nitidez o que ora se deduz, fecha aspas. É de se consignar ainda que, em casos semelhantes, a recorrente, em recentes decisões, teve negado o provimento aos seus recursos voluntários. Tais decisões apresentam as seguintes emendas. São decisões recentes, ambas de relatoria da conselheira Sabrina, e proferidas em dezembro de 2019. Trago os dois acordos, transcrevo os principais excertos que eu julgo relevante para o deslinde da questão no voto condutor da conselheira Sabrina Coutinho Barbosa. Ela também se baseia, fundamenta a sua decisão em um acórdão da Câmara Superior. Então, o meu voto é por negar o provimento do recurso voluntário. Obrigado. Vamos abrir o debate com a palavra conselheiro Pedro. Obrigado, presidente. Toledo, me surgiu uma dúvida aqui. Esses três processos, pelo que eu vi, são processos que tratam de crédito, perdecontas. Sim, com processos de compensação. Isso, nenhum é auto de infração. Não. Certo? Tá. E ele teve o crédito negado porque ele entendia que tinha crédito de PIS e COFINS no regime não cumulativo. Sim. A gente entendia. A autoridade fiscal falou, não, você não tem porque você deveria estar recolhendo no cumulativo. Pelo que eu entendi foi isso, a negativa principal. Aí, tanto que o contribuinte, ele alega, ele fala, ó, tá, mas se você não está me dando crédito no cumulativo, porque eu deveria ter recolhido no cumulativo, né, eu, consequentemente, algum crédito eu tenho, porque eu paguei a alíquota maior no não cumulativo. Né? Sim, mas é que ele cometeu um equívoco procedimental, Pedro, pelo que eu entendi. Ele deveria ter feito uma transmissão de um PERDECOMP especificamente em relação ao crédito que ele tá pleiteando. Não, então, aí eu acho que é um segundo ponto. Aí que eu estou perguntando justamente isso, para entender melhor o processo e entender seu voto melhor. Que é o seguinte, Toledo, O meu voto, Pedro, só me permite... eu vi que você fala isso lá. Ele deveria ter feito um pedido específico no regime cumulativo. Isso, e também pelo fato
dele não ter trazido a documentação hábil, porque ele mesmo confessa que não havia feito as retificadoras. Só que, perfeito. Tá, não tem a retificadora. Isto. Tá, e aí ele também não traz documentação contábil falando, olha, eu estou no cumulativo, no não cumulativo. Isso, e daí ele confessa que ele, inclusive eu transcrevo o que ele alega, em que ele diz, a própria contribuinte. Importante informar que o impugnante está providenciando as retificações necessárias de DACOM, DCTFs, PERDECOMPs e IPJ, a fim de que o fisco possa visualizar com nitidez o que ora se deduz. Mas, peraí, é porque é o seguinte, a gente não pode exigir do contribuinte que ele soubesse que, perdão, o conselheiro Márcio travou. Eu não sei se ele está acompanhando o debate. Caiu. Ele avisou que caiu. Não, podemos até continuar o debate, desde que na reentrada dele, as conclusões que se chegou. Tá. Eu vou acelerar aqui, presidente. Então é o seguinte, Toledo, ele só ficou sabendo, vamos supor, que ele deveria ter recolhido no cumulativo depois da negativa, né? Então ele não teria como ter feito esse pedido antes, concorda? Não tem como, né? E outra, ele também não teve como retificar antes, ele só pode retificar depois, né? Que ele ficou sabendo que ele deveria ter recolhido no cumulativo, para pedir esse crédito. Então, assim, se colocando no lugar do contribuinte nesse caso, surgiu uma verdade que não existia antes, né? Agora, com certeza, por outro lado, cabe a ele provar, olha, fisco, você está errado porque eu devo recolher no regime não cumulativo e tenho tanto de crédito, né? Acho que uma alegação igual parece que foi aí no recurso voluntário, assim, olha, se eu não tenho do não cumulativo, então eu tenho do cumulativo. Fica algo muito, assim, genérico mesmo, né? Sim. Entendi. Tá. E não veio a prova disso, né, Pedro? Complicado. Assim, eu entendo que não tem que exigir dele. Tive que fazer a ancoragem, porque a minha internet caiu, aí eu fiz o roteamento aqui com o celular. Tá. Márcio, na verdade foi só uma dúvida aqui, tá? Então, assim, eu entendo que não cabe a gente exigir dele, olha, você deveria ter feito um pedido no regime... Agora foi o Pedro que travou. Não. Fui eu? Travei? Está funcionando aqui. Tô inteiro, normal. O Pedro tá normal. Para mim tá normal. Bom, enfim, eu só não concordo que a gente deveria exigir que ele tivesse feito o pedido no cumulativo, porque para ele recolhia no não cumulativo, né? Então, assim, mas tudo bem, dá para... É questão de prova aí que está faltando, né? Concordo. Já tirei minha dúvida, presidente. Ok. Bom, nós apenas iniciamos os debates, então vamos à votação. Conselheiro Elcio. Diante da total ausência, né, de prova, né, não só a falta de retificação das declarações, mas total ausência de prova, eu acompanho o relator. Leonardo Macedo. Eu acompanho o relator, presidente. Pedro. Com o relator. Marcos. Para mim, a questão é mais procedimental mesmo. O crédito é a diferença de alíquota do cumulativo, né? Ele entrou com um pedido de ressarcimento de piso no cumulativo. Ele teria que entrar com um perdiconto de pagamento indevido ao maior. Não foi o que ele fez. Eu acompanho o relator. Ok. Laércio. Acompanho o relator. Márcio. Com o relator, presidente.
Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Decisão que se aplica aos processos dos itens 179, 180 e 181, todos da Ecore Soluções. 182 tirado de pauta, 183 tirado de pauta, 184 tirado de pauta. Próxima sequência de processos, todos da mesma empresa, Leonardo Macedo, Utamac, 185 até 190. Presidente, Sim. tem um deles que é diferente, que é o 70, o primeiro. O primeiro, ele é diferente, então eu vou começar com ele. O 70 e depois a gente vê os outros. Sim. Tá? Que é um 185. Então vamos lá. Deixa eu ver porque que ele é diferente. Ele... IPI... ressarcimento. Vamos lá. Relatório. Declaração de compensação. IPI relativo ao terceiro trimestre de 2003. A unidade de origem. Despacho decisório. Reconhecendo direito creditório. Parcial. E glosando créditos. E cientificado a interessado. Então, os créditos glosados foram de entradas, vários créditos aqui, alguns créditos. Cientificado, o interessado apresentou em 29 de maio manifestação de conformidade. Alegou que, da análise do despacho decisório, que a Receita Federal glosou o valor tal proveniente de notas fiscais de emitentes na situação de cancelado e suspenso, cadastro CNPJ, que foi ressarcido. Por engano, a hora peticionária utilizou indevidamente 674 mil, enquanto o correto seria 625 mil. Da forma como está o despacho decisório, está sendo glosado 382 mil, que se refere à perda de compra entregue em outubro de 2003, e entende a hora peticionária que a exclusão ocorreu pelo fato deste valor estar compondo o saldo credor de 30 de setembro de 2003. Se este fosse o entendimento correto, a peticionária excluiria do RAIP esse valor referente ao segundo decênio. Considerando tais argumentos, a peticionária relaciona como ficariam os novos saldos, que estava como débito no RAIP 2003, segundo decênio de 2003, quarto trimestre de 2004, admitindo com verdadeira hipótese de exclusão. Tal. De acordo com o que foi exposto, conclui-se que se o valor de 382 mil deve ser excluído do saldo credor, conforme despacho decisório, a hora peticionária, onde efetuou o pedido de ressarcimento, fez pelo valor, enquanto conforme. Então, tem uma discussão aqui em torno do valor de um período para outro. A análise da exposição das informações mencionadas, a peticionária entende que não se aproveitou indevidamente dos créditos, dado que tivesse tomado a iniciativa de fazer crédito menor, ficaria impossibilidade de aproveitar esse valor no quarto trimestre, já que o sistema PERDECOMP não permite apropriação maior que as três hipóteses previstas, ou seja, saldo credor do RAIP, créditos passíveis de ressarcimento menor, saldo credor. Com relação ao crédito de IPI tomado pela peticionária, 674 mil, o valor de 625 mil, que seria o correto, entende a empresa que a cobrança da diferença de 49 mil é devida e deverá efetuar o pagamento. Então, ela reconhece e paga. Com relação à glosa das notas de IPI, proveniente de notas fiscais de emitentes na situação cancelado e suspenso, do CNPJ e da emitente, e de emitente optante pelo Simples, também merece reforma o despacho decisório. Se não, vejamos. Alega que as 4 notas fiscais recebidas pela empresa ST Eletrônica do Brasil tinham destaque de IPI no corpo, não possuíam carimbo, formando a opção no regime de enquadramento. Quanto às 6 notas fiscais recebidas da empresa UPP Química,
diz que as mesmas possuíam informações complementares em texto informativo à nova razão social, CNPJ e tal. Já as 43 notas fiscais recebidas da outra filial da empresa OPP Química S.A. não tinham informações no corpo. Desculpa, conselheiro, caiu o conselheiro Márcio. Então vou aguardar. Gente, eu acho que eu caí novamente, né? Foi. Não foi? Pois é, mas olha, só pra, eu tô no roteador da Claro aqui, tá? Não tô mais no Wi-Fi, né? E mesmo assim o problema tá na Claro. Então, se eu cair, não há o que fazer, porque eu já tô na ancoragem já do celular. Onde O que está acontecendo? Você acompanhou parte do relatório? Foi só esse minutinho final agora, que eu não acompanhei. Só um minutinho final. Mas, sem problema, porque nós interrompemos, o relator interrompeu a leitura do relatório, sem problema. Pode continuar. Isso. Então tem aqui as notas... Ótimo, voltamos. As notas fiscais, a recorrente, né, na sua defesa, diz que algumas notas fiscais emitentes na situação cancelada e suspensa de emitentes optantes também merecem reforma. E aí cita que 4 notas fiscais da empresa ST Eletrônica tinham destaque de IPI e não possuíam carimbo informando a opção do regime do seu enquadramento. Dessa forma, a peticionária não tinha, no momento da recepção, como verificar se a empresa era optante do Simples. Quanto às 6 notas fiscais da UPP Química S.A., diz que as mesmas possuíam no campo informações complementares um texto que informava a nova razão social e inscrição estadual da empresa. Então ele alega que isso aí seria suficiente. Já as 43 notas recebidas de outra filial da empresa OPP Química S.A. não tinha informações no corpo de alterações de dados cadastrais. Porém, a peticionária informa que a unidade que tinha o CNPJ final 70, passou a ter, após incorporação, o CNPJ final 23, e no qual foram recolhidos todos os impostos. A DRJ julgou improcedente, em parte, a impugnação. E aí, ele apresentou recurso voluntário. Posso passar ao voto, presidente? Sim, por favor. Então, trata-se do processo de glosa de crédito de IPI declarados por meio de PERDECOMP, do direito, da situação cadastral da empresa emitente de nota fiscal. A recorrente defende que as notas fiscais objeto de glosa, por suposta situação de baixa suspensão, não procede. Ele diz que não procede, né? Porque, basicamente, ele alega que essas empresas, baixadas ou suspensas, que ele demonstrou que as informações fornecidas pela própria empresa emissora das notas foram observadas todas as condicionantes para que os documentos fiscais efetivamente apresentados sirvam de suporte para o crédito pleiteado. Ele alega também que a empresa ST Eletrônica do Brasil não era optante do Simples e que teria documentação válida para aproveitamento dos créditos. O juiz, o ACO, o juiz a DRJ, trata desses pontos em seu voto. Em relação à incorporação, sim, porque houve a incorporação de empresas. Traz telas do sistema CNPJ que comprovam a baixa das empresas objeto de incorporação. Então, as duas que foram incorporadas, a DRJ põe tela mostrando, né, que houve a incorporação. O juiz, ou a DRJ, negou o pedido da recorrente em razão da falta de comprovação de que a repartição fazendária tem autorizado a utilização pela empresa incorporadora das notas fiscais pertencentes a incorporadas. E foi isso que aconteceu. A empresa que incorporou continuou usando as notas fiscais das empresas incorporadas e não tinha autorização para isso.
ela foi por conta própria, fez essa utilização dessas notas fiscais dessas empresas que já tinham sido dado baixa, que haviam sido incorporadas. Ela tomou a decisão de fazer isso. De fato, não constam dos autos documentação comprobatória quanto à possibilidade de utilização das notas fiscais das empresas incorporadas, em período posterior à incorporação. Diante do exposto, entendo que a empresa descumpriu com suas obrigações acessórias ao emitir notas fiscais de estabelecimento que já se encontrava baixado no sistema, assumiu um risco sem cobertura, nego provimento. Com relação à discussão se a empresa ST Eletrônica era ou não do Simples, em 28 de maio de 2009, o julgador, a CO, traz tela do sistema, comprovando a opção desse fornecedor ao Simples Federal, no período 2000 a 2007. Então, tem uma tela aí do sistema CNPJ que mostra que ele era do Simples nesses anos aí. Nego provimento. Da glosa do saldo credor do período apuração anterior, a recorrente defende o seu direito ao saldo credor do terceiro trimestre de 2003. O juiz ACO faz a distinção entre os créditos passíveis de ressarcimento dos créditos que não são passíveis de ressarcimento. Os créditos não passíveis de ressarcimento devem ser aproveitados apenas para a dedução dos débitos, ou seja, são válidos para abater débitos, mas não para serem ressarcidos. Nesse ponto, a recorrente parece não entender que o seu crédito foi glosado apenas pelo fato de não ser da categoria de ressarcimento. O crédito, no entanto, poderá ser válido para deduções por saídas. A jurisprudência do CARF exemplifica, caso em que caso de crédito de IPI não passível de ressarcimento. E foi isso que eu entendi, que ele confunde, né, ressarcimento com não ressarcimento, e acha que é tudo uma coisa só. Então, eu nego provimento. É isso. Ok. Conselheiro Elcio. A única dúvida que eu tenho aqui é a respeito desse saldo do período anterior. A DRJ fala que seria um saldo passível só de ressarcimento. Isso, exatamente. Tem essa diferenciação aí, Elcio. Você vai ver, ó. Pois é, mas assim, eu entendi o seu voto. A dúvida é o seguinte, a minha dúvida é o seguinte, o saldo de períodos anteriores, ele passa para o período seguinte. Se mesmo assim, deduzindo os débitos desse período, desse saldo do período anterior, eu não posso pedir o ressarcimento, a restituição? Essa é a minha dúvida. Eu entendi que tem um que é não passível de ressarcimento e o outro que é de ressarcimento. Então, não passível de ressarcimento, você só pode aproveitar com débito e crédito, né? E por que seria não passível de ressarcimento? É isso que eu não entendi. Porque ele tem aqueles créditos, aquele negócio de exportação, é aquela mesma história, se eu não me engano, é aquele mesmo crédito presumido, né? O crédito presumido. Elcio, é isso mesmo. Então ok. Então está esclarecido. Eu acompanho o relator. É a mesma, eu peguei pela primeira vez eu fiquei com esses créditos presumidos aí da exportação e tem essa sistemática aí. Mas da vez passada, na discussão passada, você argumentou bem que se ele tivesse débito, né, aí entraria tudo, né? Mas é o seguinte. Isso, mas aqui é o caso, ele não tem débito. A princípio ele teria o crédito, né? Seria positivo. Então, poderia ter isso aí, não é isso mesmo? Não, eu estou confiando no que você está me falando. Né? Essa, a lógica é essa. Okay. Presidente? Sim. Uma questão de ordem. Sim. Até para tentar solucionar ali da melhor forma. Com relação à empresa ST Eletrônica do Brasil, eu vejo que a recorrente ela anexou aos autos um extrato do Simples Nacional, dando conta que esta empresa não era optante do Simples Nacional. Mas na tela do CNPJ, que está lá na DRJ,
ela é do Simples Nacional nesse período inteiro, né? Pois é. Aí eu acabo de fazer uma consulta no site do Simples Nacional e consta a informação de que ela é não optante do Simples, né? E no site do Simples Nacional tem a seguinte observação: períodos anteriores. Opções pelo Simples Nacional em períodos anteriores. Não existem. Então, eu estou com dúvida se efetivamente a empresa é ou não optante, porque a alegação do contribuinte, ele junta o extrato dizendo que a empresa é não optante, é o CNPJ 04025898000103, ST Eletrônico do Brasil. E agora, fazendo uma consulta rápida ao sítio eletrônico do Simples Nacional, no próprio site da Receita, consta que ela nunca foi optante pelo Simples. Bom, é uma acusação da Receita, né? De que ela foi optante. Uma possibilidade de Foi ser feito consulta ao sistema CNPJ lá e consta que ela era optante. Ele até colecionou a tela da consulta no sistema. Presidente, eu estou tomando a liberdade de dar uma sugestão. Eu não sei se não seria viável a conversão do julgamento em diligência para que haja efetivamente esse esclarecimento, já que há um documento da contribuinte, no sentido de que a empresa não era optante, há uma negativa da Receita dizendo que ela era optante. Em uma consulta atual, eu posso até salvar um PDF e encaminhar para o relator, se for do interesse, em que consta que não existe opção dessa empresa em períodos anteriores pelo regime do Simples Nacional. Eu entendo que não é necessário, né? Porque a delegacia vai consultar o sistema CNPJ e a informação que vai voltar vai ser a mesma. Mas então por que existe essa divergência pelo mesmo órgão? Bom, a informação que a DRJ consultou é a mesma que a delegacia vai ter. Aí não sei se vai ser efetiva, né? Pode até baixar a diligência. Pois é, mas eu tô no site da Receita. E no site da Receita consta que ela nunca foi optante pelo Simples. Então, poderia colocar essas duas informações conflitantes, né? E pedir para a delegacia esclarecer. Exato. Porque, de repente, ela pode informar, olha, a consulta do site do Simples Nacional, ela tem alguma divergência e o que prevalece é de outro sistema, até para nós. Porque a Receita ela pode juntar, demonstrar, inclusive datas da opção, se for o caso de exclusão, teria nível de detalhes, né? Porque às vezes uma inconsistência aí no portal do Simples acaba por acusando uma situação que não seria a real. Então, eu concordo que pela conversão do julgamento em diligência, mas nesse sentido, confrontar, apresentar o confronto de informações divergentes, distintas, para que a Receita manifeste de forma peremptória. Mas teria que apresentar essa informação que está conflitante. Porque se for só baixar em diligência, a Receita vai colecionar a mesma tela que a DRJ colecionou. Exato, mas Leonardo Andrade parece que tem. Essa própria consulta seria aí. Sim. Eu não me oponho, né? Não quero cometer nenhuma injustiça aqui. Uma pergunta, não sei se é importante ou não, mas essa glosa da empresa é relevante em relação ao que ele está pleiteando aí? O valor eu não lembro. Tem que olhar no processo. É porque naquela diferença do saldo credor, pelo que eu vi lá na DRJ, ela comprovou que aquele saldo credor ali do período anterior, que ele está pleiteando agora no recurso voluntário, já foi pleiteado no Perdicomp anterior. A DRJ coloca essa informação ali. O mesmo valor que ele está
colocando aí como saldo de período anterior já foi pleiteado, por isso que foi negado pelo DRJ. Tá. O Elcio. Pode falar. Então, diante desse contexto e dessas questões que foram levantadas, eu vou pedir vista ao processo. E, presidente, posso aproveitar que vai ser em vista? Posso ir até o banheiro, ficar ausente 1 minuto? Sim, eu já proclamo o resultado, então vista para o conselheiro Elcio, o relator votou para negar provimento ao recurso. 185, interrompemos aí. Conselheiro. Ok, Pedro. Leonardo, pode interromper a gravação?